Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Tenho uma pergunta para o irmão, que ele resolva isso, porque eu já sei que Jesus, quando subiu, ele deixou esse Consolador para nos consolar. E essa é a minha pergunta, sobre o Espírito Santo, as línguas estranhas que falam, sobre as profecias e sobre aqueles que não falam língua estranha. Porque sabemos que o Espírito Santo está com nós. Então essa é a minha pergunta. Amém. Irmãos, a Igreja Cristã no Brasil e todas as igrejas pentecostais aqui ensina que se você é batizado no Espírito Santo, você vai falar em língua. É uma mentira mais grande do que o Brasil. Lembre uma mentira de dizer que porque você é batizado no Espírito Santo, você deve falar em línguas. Não é de acordo com a Bíblia. Pensamento tolo dos pastores que não entendem o que está na Bíblia. Vamos começar. 12:13 de 1 Coríntios. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Apóstolo Paulo está falando aos Coríntios, né? 1 de Coríntios. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados. Vamos buscar prova ou certeza que ele está realmente falando aos Coríntios, né? 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Está falando a igreja de Deus que está em Corinto. Não todos os coríntios, né? Somente a igreja de Deus que está em Corinto. Um grupo de cristãos chamado no primeiro século para servir-nos o Senhor Jesus Cristo. Ele está escrevendo aos coríntios. Em 12:13, ele diz aos coríntios: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Vamos saber qual é o corpo que ele está mencionando. Colossenses 1:18. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. O corpo é a igreja. A igreja é o corpo. Vamos voltar em 12:13 de 1 Coríntios. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, que quer dizer em uma só igreja, né? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, né? Esta é a situação dos membros da igreja. Todos eles são batizados no Espírito. Apóstolo Paulo disse, né? Qual é as funções dos batizados na igreja? Lembre, irmãos, 12:13, né? Vamos para 12:28. E há uns postos na igreja, primeiramente apóstolos. Os apóstolos são batizados, né? Porque o apóstolo Paulo diz, todos nós somos batizados em um só Espírito. Ele diz em 12:13. E há uns postos na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedades de línguas. As funções na igreja em Corinto têm apóstolo, profeta, etc. e variedades de línguas. A pergunta é, em 29. Porventura, são todos apóstolos? Qual é a resposta?
A resposta certa, irmãos. Vamos falar. Todos os apóstolos? Não. Depois? São todos profetas? Não. Não. São todos mestres? Não. É proibido. 3:1. Tiago, vamos ler. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. É proibido de ter muitos mestres. Em um tempo da igreja, tem um mestre, né? 23:8 de Mateus. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Um só é vosso mestre. Ainda que os apóstolos mais tarde são chamados mestres, mas quando nosso Senhor Jesus Cristo está permanecendo com eles têm um só mestre, né? Quem um só mestre que ele está dizendo? 4 de Judas, vamos ler. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único mestre e Senhor Jesus Cristo. Único mestre em tempo dos apóstolos. Mais tarde, quando ele subiu ao céu, ele designou os apóstolos como mestre. Vamos ler 1 Timóteo 2:7. Para o que, digo a verdade, não minto. Eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Por isso, se nós vamos voltar ao Coríntios, em 12:29, porventura todos são apóstolos? Não. Todos são profetas? Não. São todos mestres? Não. É proibido. São todos operadores de milagres? Não. Todos têm dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Ainda que todos eles são batizados no Espírito Santo, mas não todos falam em línguas. É claro, irmãos? O ensinamento dos pentecostais aqui e a congregação cristã no Brasil é grande mentira. Não significa que porque você é batizado no Espírito Santo, você vai falar em língua, né? Quem pode falar em língua? Como eu? Eu posso falar em língua. Mais ou menos 7 línguas, né, irmãos? Mas a proibição é em 14:27 de Coríntios. Vamos ler. Se alguém falar em língua, Se alguém falar em língua, passa-se isso por 2, ou quando muito 3. Em uma congregação, quando nós estamos congregando, vamos 26 de novo. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, revelação, língua, tem interpretação. Passa-se tudo para a edificação. 27. Se alguém falar em língua, a palavra se alguém falar em língua, não há esperança de apóstolo Paulo que todos vão falar em língua. Se todos é obrigado a falar em língua, ele não vai usar a palavra se alguém falar em língua. Você entende o que eu quero dizer? Porque vocês todos português, né? A palavra é, se alguém falar em língua, passa-se isso por 2. Ou quando muito 3, porque se todo vai falar em língua, você vai gastar muito tempo em uma reunião, né? Quando muito 3, cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. Todos nós somos obrigados a falar em língua para mostrar que
nós somos batizados no Espírito Santo? Não. É tolice. Tolice muito grande. Mesmo na igreja em Coríntio, você deve entender isso, irmãos. O Coríntio é a cidade portuária. Tem muitos negociantes que embarcam e desembarcam em Coríntios. Por isso, a congregação no Coríntio tem grego, tem escravo, tem livre, tem judeus, tem romanos, tem muito tipo de gente. Não pode que em uma congregação deve te permitir de falar em língua, porque talvez tem um romano que não entende judeu. Quando o judeu vai falar, deve interpretar para os romanos ou para os judeus. Porque se você vai somente falar, que as pessoas não entendem o que você está dizendo. 14:9, Coríntios. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Se você vai falar, mas a audiência não entende, você está falando ao ar. É muito louco. Falar com ar é tolice, né? Por isso, falar em língua não é obrigação de todos os batizados no Espírito Santo. Irmãos, tem outras coisas que pode manifestar que você recebe o Espírito Santo. 5:22 de Gálatas. Vamos ler. Mas o fruto do Espírito é o amor. Quer provar que você é batizado no Espírito Santo? Mostrar amor. Tratar as pessoas com amor. É fruto do Espírito Santo. O primeiro fruto é amor. 13:1, 1 Coríntios. Vamos ler. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Amém? Falar todas as línguas. Não somente as línguas dos homens, mas a língua dos anjos. É muito bom se você sabe como falar as línguas dos anjos, né? É muito difícil para aprender a falar as línguas dos anjos, mas se você tem capacidade de falar as línguas dos anjos e língua dos homens, mas sem amor, você nada, de acordo com o apóstolo Paulo, né? Por isso, outra manifestação do Espírito Santo é amor. Mesmo que eu não falo, porque eu não tenho língua. Como se chama? Surdo? Mudo. Mas eu aprendi amor, tratando as pessoas com amor, é uma boa demonstração de ser batizado no Espírito Santo. Entende, irmão? Né? Por isso vamos ler a doutrina da congregação cristã no Brasil, como todos os pentecostais aqui. Estas pessoas, estes ministros são enganadores. Não entendem o que ele está dizendo aos homens, ensinando os homens com coisas erradas. Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã no Brasil, doutrinas. Número 7. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Mas se eles têm membro mudo, o mudo nunca pode demonstrar que ele é
batizado no Espírito Santo. Você tem pensamento, né, irmãos? Você sabe o que se chama lógica. A doutrina deles não tem lógica. Tem ignorância e tem tolice. Tolice, né? O pouco tolice vai destruir toda a verdade. 10:1 de Eclesiastes. Vamos ler. Assim como algumas moscas mortas podem estragar frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Por isso, a igreja, a congregação cristã no Brasil não pode ser chamada igreja verdadeira. Mesmo os pentecostais aqui no Brasil. Está falando francamente, irmãos, porque eu tenho certeza, biblicamente, o que eu está dizendo. Porque I do not speak. Porque eu não falo. O que fala é a Bíblia. Somente lendo o que está na Bíblia, né? Por isso, a crença que se você é batizado no Espírito Santo, você deve falar em língua, estupidez. Estupidez. Muito grande estupidez, né? Eles não entendem o que ele está dizendo. Irmãos, para adicionar, o Coríntio é uma cidade portuária, né? Mas outros locais da igreja que existem no tempo do apóstolo Paulo, locais como Laguna, né? Não tem mistura, porque não é cidade portuária, não como Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem outras raças que permanecem lá. Também em Itajaí, né? E Joinville, né? Porque cidades portuárias tem pessoas que falam outras línguas. Mas como em Laguna não é cidade portuária, como em Florianópolis não é cidade portuária. Mas, irmãos, eu quero dizer isso. Ele ensinou os coríntios com permissão de falar em línguas. Mas o dom de falar em língua não é ensinado por apóstolo Paulo às igrejas locais que não têm membros de outras nações, né? Como em Roma. Vamos ler em Romanos 12:4. Pois assim como em corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, de profetizar é dom, né? Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Ele mencionou dom de falar em línguas aos humanos, porque local sólido, todos eles são humanos, porque eu tenho certeza que todos eles são humanos. O que está em Roma. Ele não ensinar ou falar com doutrina de falar em línguas, porque não precisa. Ele falou com dons espirituais aos coríntios, mas nunca falar aos coríntios aos romanos regarding the dom Concernente ao dom de falar em línguas. Ele não menciona aos romanos. Por quê? Eu tenho certeza, porque os romanos, somente grupo dos cristãos romanos não tem mistura. Vamos provar isso. Atos 18:1. Depois disto, Paulo partiu para Atenas e chegou a Corinto. 2.
e encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Foi ter com eles. Tem tempo quando Cláudio, o governador Cláudio, imperador Cláudio no Império Romano, tem decreto de todos os judeus vai sair na Roma. Por isso, tem tempo em Roma que todos eles são romanos. Outros países não é welcome. Não eram bem-vindos. Né? Ele decretou que deve sair os judeus. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os romanos, falando sobre os dons, nunca falou em dons de falar em línguas, porque não é preciso aos romanos. Somente aos coríntios, ele falou sobre o dom de falar em línguas, mas não é obrigação de todos, né? Por isso, eu estou pensando agora que a pergunta do irmão, a profecia, irmão, a dom de profetizar, não significa como os pastores aqui estão fazendo. He will show that he is talking to somebody. Ele vai agir como se alguém estivesse falando com ele. Como está? E depois eu recebo uma revelação, porque ele tem dom de profecia. Irmão, Deus revelou a mim que você vai encontrar a sua esposa no mês que vem, né? Você vai ter um negócio muito bom, né? Para agradar os membros, a cócega dos membros, né? Cócega? Como se estivesse bajulando Sim, a pessoa. É. Mas, biblicamente falando, irmãos, o dom de profecia não é para dizer coisas para só uma pessoa, para você vai encontrar a sua marido ou sua noivo vai, etc, etc. Não. Você, you will have a good business. Que você vai conseguir um emprego, vai ter um bom negócio. Né? Não. O que significa profecia? Né? 14:1, 1 Coríntios. Segui o amor. Primeiramente é amor, né? Segui o amor. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pensar, irmãos, prestar atenção. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que significa profetizar? Falar para exortação, edificação e consolação. O que você deve falar? O que vem do seu próprio pensamento? A Bíblia diz: o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Onde vem a sua palavra que você vai falar quando você está profetizando? Onde? Vamos ler. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Deve vir da Escritura. Se você quer falar ou profetizar, falar para exortar, para consolar e para edificar,
A Bíblia diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A escritura é suficiente para profetizar. A profetizar significa falar para exortar, para edificar, para consolar. O significado da palavra profetizar não é como Vidente? vidente que usa bola cristal ou baraha. Tarô? Tarô, Tarô? de acordo com o que eu está vendo aqui, o mês que vem é muito bom para você. Não, irmãos. Se você quer profetizar, falar, tirando a palavra com sagradas escrituras. Como eu agora. Eu estou profetizando. Porque 14:3 de 1 Coríntios, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Né? A consolação e a edificação deve vir das Escrituras. Por isso, a interpretação dele como profetizar profetizar o que vai acontecer amanhã, 2 semanas depois, ou semana que vem, é contra a vontade de Deus. 27:1 de Provérbios. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Você não sabe o que produzirá o dia de amanhã. Amanhã é mais perto futuro, amanhã, né? Amanhã você não sabe se você vai morrer amanhã. Ou quando nós estamos dormindo, você não sabe se você vai acordar amanhã, não? Por isso, a palavra de Deus diz, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Por isso, profetizar como está falando o que vai acontecer amanhã é contra a vontade de Deus. Somente Deus sabe o que vai acontecer amanhã, né? Do not grab that power of God. Não tome este poder de Deus. Sim, né? A interpretação deles que ele está profetizando o que vai acontecer semana que vem, mês que vem, ano que vem, não é. Todas as profecias que vai acontecer no mundo está escrito. Todas as profecias. Não tem coisa nenhuma que não é, ou profecia que não está na Escritura. 46:9. Isaías, vamos ler. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo. O meu conselho subsistirá e farei todo o meu prazer. Não tem semelhante a mim, não tem semelhante a Deus, que anuncia o fim desde o princípio. Por isso, o que vai acontecer até o fim está aqui. Porque precisa para você profetizar para um homem ou para uma mulher. Para ganhar dinheiro, para convencer ele ou ela de dar dízimo. Porque está precisando. Não. A palavra, todas as profecias que nós devemos entender estão na Escritura. O que vai acontecer em todos os tempos que a raça humana está em existência, está nas Escrituras.